Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui para a banca de defesa de doutorado de Ricardo Lima de Mello, no programa de pós-graduação em design da Universidade Anhembi Morumbi. O título do trabalho que vai ser defendido pelo Ricardo hoje é O Codesign e o Cooperativismo de Plataforma, uma pesquisação com refugiados e empreendedores em São Paulo. Eu queria agradecer os membros da banca e eu vou agradecendo já na ordem em que a arguição será feita. Tá? Então, primeiro, eu gostaria de agradecer o professor Jorge Alberto Silva Machado, da EASH USP, o professor Tomás Esparano Martins, da Universidade Federal do Paraná, depois a professora Suzete Venturelli, da Universidade de Morumbi, e, por fim, o professor Sérgio Nesteriuk, da Universidade Anhembi Morumbi. Tá bom? Bom, obrigado a todos uma vez mais. Boa defesa. Vamos lá, então, Ricardo, é com você agora. Legal, perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela também, Gilberto. Um minutinho. Aí, vamos lá. Pronto. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade de todos, né, professores, em participarem dessa defesa. O nome da defesa, como já foi falado, né, pelo meu orientador Gilberto, Codesign e Cooperativismo de Plataforma, uma pesquisação com refugiados e empreendedores em São Paulo. Queria começar o trabalho com a frase do Humberto Maturana, que a humanidade pode reconstruir o mundo, mas a evolução só vem a partir do cuidado. No trabalho eu falo muito sobre a economia do cuidado, e eu acho que esse é um ponto forte, né? Será que a gente está evoluindo tão rápido quanto a tecnologia? E o cuidado é um dos pontos aqui fundamentais que a gente vai discutir, né? Esse trabalho é uma continuação do meu trabalho de mestrado. No mestrado, eu pesquisei sobre o codesign e a e-democracia numa esfera política, e como consideração final, a maioria dos autores, e eu percebi também, né, eu estava pesquisando sobre a cultura da participação na construção de leis de iniciativa popular, mas os autores colocam, né, para a gente conseguir mudar a realidade da política, a gente tem que também pensar de uma maneira na educação, pensar, por exemplo, a participação e a democracia até mesmo na economia. E esse ficou um ponto aí de atenção para eu seguir na pesquisa. E depois, né, quando eu justamente apresentei a dissertação, em 2017, eu descobri, né, um jornal internacional, o International Journal of Co-Creation and Design in the Arts, com o tema do reposicionamento do co-design numa era do capitalismo de plataforma, né, do compartilhamento para o cuidado. Isso me chamou muito a atenção nos objetivos dessa chamada de artigos, né, para entender melhor o papel e a importância do co-design para pensar novas formas de atividades socioeconômicas, né, baseado principalmente aí no comum. E aí que eu comecei a entrar mais forte, acho que é o momento de pensar em uma democracia econômica, né, pensar com mais profundidade nesse termo. Até porque, né, o mundo dos negócios está mudando, né, a gente percebe aí as empresas, principalmente de capital aberto, sendo pressionadas por pensar em indicadores mais sociais, né, a gente tem aí a Agenda ONU 2030, inclusive a imagem aqui com as 17 ODS, né, que as empresas têm buscado em seus projetos, nas suas atividades, atingir para conseguir justamente até se continuar permanecer no mercado, e, né, os indicadores como o ESG, só que elas têm uma grande dificuldade, né? O próprio Papa lançou a economia de Francisco, né, para que justamente a economia pensasse de uma maneira mais inclusiva, né, frente ao capitalismo aí que a gente está vivenciando, né? Então, a necessidade também de novos líderes, né, com uma visão mais médio e longo prazo, que possam inspirar mais os demais, modelos também inovadores, tanto das empresas, para justamente trabalhar ambientes de negócios mais complexos. E eu tive a oportunidade, o desafio, né, de desenvolver toda essa pesquisa nesse âmbito da pandemia, que acabou obrigando as empresas a irem para o digital, né, a pensarem tudo numa velocidade muito maior, e justamente, né, uma evolução tecnológica com valores sociais, repensando o estilo de vida que queremos de verdade, né? Então, quando a gente começa a pensar esses novos modelos,
é interessante, né, como eu coloquei, o capitalismo, que é o modelo econômico vigente, tanto no Brasil como na grande parte do mundo, ele está sendo muito questionado, né, se ele realmente consegue atingir e atender a esfera social como um todo, né? Na verdade, muitos autores começam a discutir novos modelos, né? Ou seja, como é que a gente pode pensar em modelos que não excluam as pessoas, né? Na verdade, o capitalismo é muito colocado que é um modelo bom para quem consegue chegar nele, né? Então, a gente tem aí um gap muito grande, justamente de como conseguir aumentar riquezas, né? Ou seja, mas e quem não consegue? E quem está praticamente aí socialmente excluído ou nas margens aí, principalmente do nosso modelo econômico, né? E aí vem, principalmente na pandemia, que agravou mais ainda essas diferenças sociais, né? E aí a gente tem outros modelos que já têm princípios, né, que englobam aspectos mais sociais e coletivos, como é o caso do cooperativismo, que eu coloco no trabalho, né, que foi aí iniciado no século XIX na Europa, ganhou força, hoje é um modelo muito forte, que anda em paralelo ao modelo capitalista, né, está inserido dentro dele, inclusive os princípios, né, os 7 princípios aqui do cooperativismo: livre adesão dos sócios, né, gestão e controle democrático, participação econômica, autonomia e independência, né, educação, treinamento e informação para todos os participantes, parceria entre as cooperativas e interesse pela comunidade, né? Ou seja, essa imagem é bem representativa, não tenhamos pânico, né? Apenas vamos nos organizar para modelos mais cooperativos, que em teoria seria tudo muito legal, muito bonito, mas na prática não é bem assim que funciona. Por mais que o cooperativismo tenha os princípios, né, que estão adequados aí ao século XXI, na prática a gente vê muitos problemas, muitos desafios, né? Ou seja, os desafios das cooperativas são do tamanho do seu potencial, né? Falsas cooperativas de trabalhadores, descredibilidade, muita burocracia, decisões lentas, desinteresse e alienação dos participantes, falta de conhecimento de gestão, modelos democráticos representativos, ou seja, o que a gente também sofre um pouco na política, a gente sofre também dentro do cooperativismo, nesses modelos, né, de eleger pessoas a nos representarem, e é isso que eu discuto muito também, será que precisa disso? Né? As pessoas acabam tendo funções muito operacionais, e falta de significado de tarefas, não tem a sensação de dono, inibição da criatividade, falta de comunicação, baixa participação nas decisões, e quanto maior as cooperativas ficam, mais elas tendem a se parecer com os modelos capitalistas competitivos, ou seja, perde praticamente todo o seu sentido, né? Falta de letramento digital dos participantes e dificuldade das grandes cooperativas compartilharem os seus conhecimentos de uma maneira mais aberta. Elas acabam compartilhando muito entre elas mesmas, ou seja, entre os seus núcleos, né? Mas não de forma aberta para outras cooperativas. Então, essa imagem também, né? A boa notícia é que estamos hiperconectados, a má notícia é que basicamente só estamos assim. Ou seja, precisamos muito mais do que isso. E aí que começa a discussão, né, principalmente esse modelo capitalista que a gente está vendo hoje, que é um modelo de plataforma, né, que o capitalismo de plataforma ele está crescendo cada vez mais através dos aplicativos, só que ao mesmo tempo cresce a precarização do trabalho, essas imagens, né? Você não dorme melhor sabendo que é o seu próprio patrão? Eu não durmo, né? E mais rápido empreendedor, essa falsa ideia que as pessoas são empreendedores, né? E aí a gente tem um movimento chamado cooperativismo de plataforma, criado pelo Trevor Schultz, justamente para contrapor esse modelo crescente do capitalismo de plataforma no modelo mais cooperativo, né? Ou seja, um modelo mais digital desse cooperativismo. O Trevor Schultz, ele ganhou, né, um fundo do Google em 2018, com mais de $1 milhão para desenvolver esse conceito no mundo todo, e no Brasil, inclusive, um dos projetos que foi destacado é o Cataqui, do grafiteiro mundano aqui em São Paulo, mas também coloca em xeque, né? E no trabalho eu vou discutindo, será que ele realmente é um modelo cooperativo, né? Porque é um modelo que foi criado para os catadores, mas não necessariamente os catadores participaram desse processo, né? Nesse trabalho do Trevor Schultz, junto do Google, ele cria um kit de desenvolvimento das cooperativas de plataforma, que inclusive o design aparece com destaque, né, dentro desse modelo, né, um conhecimento aberto, parceiros, uma comunidade muito grande aí para desenvolver esse kit, né, do cooperativismo de plataforma.
mas, ao mesmo tempo, né, a gente vê que não tem uma visão mundial, e nem deveria ter, né, ou seja, a gente tem que respeitar as particularidades de cada lugar, e é isso que eu trago no trabalho. Qual seria, então, aí um modelo, né, de um cooperativismo de plataforma mais brasileiro? E, para isso, eu trago também um público, né, que são os empreendedores refugiados. Né? A ONU tem, junto da Acnur, uma plataforma chamada Refugiados Empreendedores, que começou, né, a trabalhar o fomento desses refugiados para desenvolver os seus próprios negócios, mas, né, até no trabalho eu venho trazendo isso, né, que os refugiados eles já têm uma tendência muito grande ao empreendedorismo, né, ou seja, ter o seu próprio negócio. Tem uma imagem lá bem representativa, eu acho que eu trouxe aqui, desculpa, na apresentação, né, que todos os caminhos basicamente levam ao empreendedorismo, mesmo aqueles que tentam trabalhos formais, né, ou seja, praticamente aí todas as trajetórias levam em algum momento a empreender, né? E também porque lá na Embi Morumbi, né, eu sou professor da Embi Morumbi, a Embi Morumbi ela já tinha e já atuava com os refugiados há algum tempo, até porque a unidade da Moca ela fica do lado do Museu do Imigrante, né, um grande símbolo aí do estado de São Paulo, né, ou seja, a gente tem essa questão também de trabalhar o entorno, de trabalhar o desenvolvimento aí nesse contexto, então foi muito natural a escolha desse caminho para ajudar especificamente aqueles que já têm aí um interesse no empreendedorismo. Então, o objetivo da pesquisa, né, eu coloquei aqui, né, estudar a relação, importância e meios da aplicação do co-design para o desenvolvimento do cooperativismo de plataforma no Brasil, adequando a realidade de empreendedores em situação de refúgio, como foco de pesquisa. Específicos, orientar jovens designers na aplicação do co-design para o desenvolvimento de plataformas cooperativistas sociais e abertas, mapear boas práticas do cooperativismo de plataforma no Brasil e no mundo, e suas estruturas, né, voltadas à reprodução de inteligência coletiva e bem comum, iniciar um Live Lab, um laboratório vivo, justamente aí no ambiente acadêmico, né, sobre o cooperativismo de plataforma e práticas do co-design, e fomentar a prática do co-design e o cooperativismo de plataforma perante a comunidade de desenvolvedores, designers e empreendedores sociais, e também mapear iniciativas de refugiados com perfil empreendedor para o desenvolvimento do projeto. A metodologia escolhida foi a metodologia de pesquisação, que é uma metodologia justamente para desenvolver, né, articular a teoria e prática e a produção de conhecimento, né, de ainda um tema tão novo, uma metodologia exploratória, né, que começa muito forte numa fase exploratória, esse levantamento, né, de basicamente tudo que já existe sobre os temas, né, e sim a inserção dos atores, né, os stakeholders e os atores no processo conjunto de criação desse conhecimento, né, através da prática, né? Então, foi essa metodologia escolhida, é um sistema aberto, assim como eu desenvolvo em todo o trabalho, né? A gente tem um ponto de partida da fase exploratória e um ponto de chegada, que é a divulgação dos resultados para a comunidade. Tem uma característica de diagnóstico e consultoria para clarear uma situação complexa e encaminhar possíveis ações, que é isso justamente que eu faço ao final do trabalho. Né? E é natural também essa metodologia cada vez mais das pesquisas de empreendedorismo social. Os grandes atores da pesquisa são estudantes aí de diversos cursos que foram se renovando ao longo desses anos, né, da Universidade Anhembi Morumbi, desde ciência da computação, marketing, administração, gastronomia. A gente trabalhou aí com diversos estudantes mesmo, refugiados, empreendedores, vindos através de ONGs parceiras, especialistas de diversas áreas de design e negócios. E é importante colocar aqui também, tá, que eu coloco esse trabalho de design social, assim como, né, o Armstrong também e outros pesquisadores, que para a gente desenvolver esse trabalho de co-design, a gente pode ter designers, né, estudantes, designers formados, mas também pode ter pessoas que não são designers profissionais, tá? Isso não impede que a gente desenvolva aí um trabalho como esse. Então, não tem problema de ter alunos, até porque essa é a ideia, que eu trago no trabalho um design mais holístico, mais amplo, né? Não exatamente focado apenas numa área específica, né? Ou seja, transdisciplinar. Aqui fotos das imagens, né? Com os alunos, com as pessoas na ONG, a gente fez várias visitas aqui antes da pandemia, em 2019, e depois a gente já começou um momento virtual, né? Trabalhando com os alunos, trabalhando esse co-design junto, inclusive, com os refugiados também, né? Com os parceiros, tudo basicamente aí a partir da pandemia, feito através das ferramentas online, né? Aqui imagens antes do treinamento do pessoal do Enartes também com o time da Embi, e aqui imagens dos refugiados já fazendo aí um trabalho junto
da Embi Morumbi. O objetivo era transformar a universidade no Living Lab, que é um laboratório vivo, né, que a gente começa com projetos com estudante, mas o foco é expandir, é ir para a comunidade, ou seja, chegar em escala global, de forma sistemática. Então, tem algumas etapas para a gente chegar até isso, né? Ou seja, eu até coloco no trabalho que é uma evolução das próprias ITCPs, né? Que é as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, que inclusive eu participei na FGV, quando eu estudei lá administração em 2009, em 2010, e eu né, tenho algumas, como na USP, na PUC também, mas eu trago isso para a Embi Morumbi com outro nome, chamado Living Lab, um laboratório vivo, né? Que eu acho que realmente a educação ela é mais prática, inclusive o co-design tem uma fortaleza aí nesse processo. A organização da tese, ela foi dividida, além da introdução e considerações finais, em 4 capítulos. O primeiro, eu falo muito forte de inovação social, co-design e o protagonismo universitário, que é o que eu busco nessa pesquisa. Capítulo 2, a democracia econômica e os modelos de negócio baseado em plataforma e cooperativismo de plataforma. Capítulo 3, a transição para um comum digital, o Digital Commons, né? E falo também das marcas coletivas. E o capítulo 4 é a parte mais prática da aplicação da pesquisa com os refugiados, né? Então, o co-design aqui, é importante colocar, né, além de ser um design coletivo, mais inclusivo, ele é um formato de design que dá infraestrutura na construção das relações sociais entre as partes envolvidas, tá? Então, a gente não está tão focado na produção em si, mas na construção de bases fortes para dar suporte contínuo ao trabalho que estiver sendo desenvolvido. E esse é um ponto, né, que chama atenção aí na pesquisa, né? A gente tem a possibilidade, viu que dá para aplicar o co-design mesmo em ambientes virtuais e presenciais, né? A pandemia trouxe esse desafio, mas não foi impeditivo, né? O trabalho em pequenos grupos, né? Mas uma maneira de expandir, assim como eu falo, o modelo em rede no formato Olons, né? Na construção de soluções habilitantes, como coloca a Ezio Manzini, né? Para depois trabalhar soluções desabilitantes, né? Para que os próprios participantes consigam levar para frente o projeto. E colocar o designer como um protagonismo da inovação social através da orquestração de rede, né? A academia como protagonista desse processo, e também trabalho o conceito de inovação aberta aí para pequenos empreendedores, né? Então, aqui nessa imagem, o ponto de partida é a construção das condições para o ideal relacionamento, né? O time de empreendedores aqui da Embi Morumbi, a gente colocou participando de um projeto chamado Enactus, justamente para estimular os alunos a perceberem que era algo mais amplo, né? Aqui a própria frase aí da CEO do projeto, precisamos transformar os universitários em líderes capazes de mudar o mundo. A gente teve, como eu disse, né, as fotos aqui dos participantes de vários ciclos, e foi um desafio conseguir trabalhar com pessoas diferentes de uma forma contínua, fotos aqui da abertura do projeto, da criação de personas, dos primeiros atendimentos aí que eles fizeram com os refugiados e empreendedores, foi muito legal, até porque foi tudo em tempo real durante a pandemia, né, aqui refugiados e empreendedores que começaram a também criar seus modelos de franquia, que a gente discute aqui no trabalho. Aqui meu orientador, aqui a gente na apresentação de iniciação científica desses alunos em 2019, né, apresentando na Embi, na apresentação mesmo, né, que estimulava os alunos à produção de artigo, foi muito legal. Algumas fotos aí desse processo, também da minha participação aí nas comunidades de cooperativismo de plataforma no mundo, com o Tribal Shoes, eu aqui do lado, quis registrar esse momento, né, fui bem participativo, inclusive meu nome apareceu como uma das referências de cooperativismo de plataforma no Brasil, na publicação do Instituto Berggruen, Policies for Cooperative Ownership in the Digital Economy, e também fiz as publicações aí na ABC Ciber, né, em outros locais aí, para difundir esse conhecimento adquirido. Fizemos vários eventos, isso foi super importante ao longo aí da pandemia, com especialistas da área, desde tecnologia, blockchain, modelos de negócios digitais, que foi muito importante, com o Gabriel Saúde, lá da empresa Vende Bolo, CEO da Vende Bolo, sobre microfranquias, tudo isso ao longo do que a gente ia descobrindo, a gente ia vendo a necessidade de chamar esses especialistas e justamente ter essa troca de conhecimento, né? Design estratégico para a vida real, e aqui, né, a parte do Levi Carneiro, que é um super parceiro, inclusive a gente está conversando aí sobre uma possível associação de marcas coletivas futuras, né, também foi super importante aí a participação dele, e também dos refugiados, logicamente, empreendedores, a Gilmari aí numa live, tudo isso aberto, né, o link está aí para vocês, mostrando as dificuldades. A gente trouxe cada vez mais para perto dos alunos, para que tiverem contato, não presencial devido à pandemia, mas a gente teve aí esse contato remoto com todo o desenvolvimento. Mais um pouquinho, hein, já acaba aí. Tivemos
então, o foco do projeto, né? Eu falo durante o trabalho do co-design e o meta-design, que é a construção de uma base, de um sistema que possa ser continuado, né? Assim como se faz no modelo open source de desenvolvimento de software, que a gente tem uma estruturação inicial, né, de uma camada que possam surgir projetos a partir dela. No nosso caso, no capítulo 4, o projeto que surge é o Calanchoe, esse nome que é uma plantinha que muitos de vocês devem conhecer, né? Mas a gente coloca como a planta da fortuna, né? Ou seja, o do cuidado. A gente entende que essa base comum tem tudo a ver com o Calanchoe, né? Um nome bem interessante que os alunos criaram essa marca, né? E aí, ao longo desses atendimentos, a gente descobre que um dos caminhos, né? Os alunos colocam, opa, a gente precisa fazer muito mais do que a ONU, a gente precisa fazer com que esses refugiados realmente possam crescer em conjunto, que vem a ideia inspirada também nas marcas coletivas. Então, as marcas coletivas é o ponto forte aqui do trabalho, um dos exemplos, né, o Café das Mulheres, da Associação de Mulheres do Café do Norte Pioneiro do Paraná. Isso ainda é pouco difundido no Brasil e no mundo, né? Então, o Calanchoe é a base, inspiração para a criação dessas marcas. No final do trabalho, eu monto um mapa mental de como seria o projeto Calanchoe trabalhando essas marcas, né, e principalmente criando essa estrutura de diálogo para que ela seja a governança, né, ou seja, uma marca coletiva e aberta, que as pessoas, inclusive, né, a gente percebeu que a maioria dos refugiados, ele já tem MEI, ele já tem, né, esse é um perfil do Brasil, que já trabalha um microempreendedor individual, e a gente queria criar algo que eles não precisassem abrir mão do que eles já fazem, mas sim participar de algo novo, algo coletivo. Eles podem atuar de forma individual ou coletiva quando eles quiserem, mas o coletivo, eles sabem que eles estão ganhando força, trabalhando algo em comum. Então, o Calanchoe, que é esse laboratório vivo criado na Embi Morumbi, a gente usou muito ferramentas online, né? Ou seja, com a ideia da gestão de conhecimento aberta, usou bastante o Discord, que é uma ferramenta criada aí para games, e hoje já mudou para a educação também, e eu coloco aí como sendo o ponto de partida para as DAOs, né? As organizações descentralizadas autônomas, que eu discuto no trabalho, sendo o blockchain o futuro da evolução do cooperativismo de plataforma, onde os próprios robôs podem ser também co-designers do processo. Inclusive, a gente começa a fazer um laboratório disso no trabalho, os alunos da ciência da computação colocando os bots para ajudar no processo educacional e de gestão desse conhecimento e governança aí em conjunta, né? Então, para as considerações finais, já encerrando, tá? O co-design é um processo educacional com foco, né, individual e coletivo para a construção dessas relações. A gente precisa pensar na infraestrutura para dar suporte ao diálogo. Eu trago no trabalho o conceito, a evolução do conceito de empresa-escola para a marca-escola, como a marca-escola sendo aí essa governança e apoio para a inovação social. Eu coloco os profissionais de design, né, para serem os gestores, os orquestradores dessa rede no processo simbiótico. Se percebe que os refugiados, eles não têm um conhecimento de gestão e nem é necessário, né? A gente pode sim ter um trabalho coletivo com outros atores em conjunto, né? Então, esse processo é simbiótico mesmo. A inovação social, ela precisa de todos os atores nesse processo, né? As marcas coletivas, como um grande ponto para desenvolvimento aí dos refugiados no Brasil, eles gostaram muito, a gente já está conversando sobre isso, inclusive na própria Embi, a gente já está em processo aí de criar uma cozinha coletiva. A ONG chamada Migraflix entrou em contato com a gente para ter aí uma cozinha coletiva para criar essas marcas coletivas também, os protótipos. Uma delas é Miarepa, que é uma marca que eles já atuam com os refugiados e estão pensando aí em transformar também. Isso ainda está por vir esse ano, né? E aí eu trago a ampliação, né, então, do conceito do Wikibrands, né, dessas marcas coletivas para algo muito além da participação. Então, a marca não é apenas algo que eu participo hoje em dia. A marca é algo que acolhe, ensina e desenvolve pessoas, né? E aí vem o caso da marca escola, né? E aí, como eu disse para vocês, a evolução da pesquisa, o futuro desse trabalho, dessa defesa, é a gente aprofundar o blockchain e essas DAOs para criar empresas totalmente descentralizadas, mas essas marcas coletivas, que, como eu disse, ainda é pouco no Brasil, mas dependendo de mim, vai crescer muito ainda, e com os alunos esse laboratório ficará mais vivo do que nunca. Tá bom? Então é isso, espero que todos tenham lido o trabalho. Desculpa aí se eu extrapolei um pouquinho o tempo, mas fico à disposição de vocês para qualquer questionamento, e agradeço mais uma vez a participação de todos.